Digite www.astronomiaastronautica.com, tudo junto e sem acento, e tenha acesso a todo o conteúdo de astronomia e astronáutica. Não perca também nenhum dos 4 volumes da coleção Astronomia e Astronáutica, disponível com exclusividade na Amazon, e os videocasts de astronomia e astronáutica disponíveis no site e no YouTube. Siga-nos também no Instagram e tenha acesso a outras informações e notícias. Se quiser, você pode ouvir o podcast também no aplicativo Audible, iOS e Android. Os links estão na descrição desse episódio. Nos anos 1960, a humanidade desafiou o cosmos com tecnologia que hoje pareceria rudimentar. Sem computadores de alta velocidade ou materiais compósitos modernos, engenheiros e astronautas transformaram protótipos de altíssimo risco em carruagens celestes, provando que a audácia humana e o cálculo preciso podiam superar as limitações da era analógica. Olá, eu sou Floresberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. O início da era espacial representou um dos períodos mais audaciosos da história da tecnologia. No epicentro da Guerra Fria, engenheiros norte-americanos e soviéticos receberam uma missão aparentemente impossível: colocar um ser humano em órbita e trazê-lo de volta vivo. O maior desafio não era apenas a distância ou a gravidade, mas a ausência quase total de precedentes. Cada parafuso, cada válvula e cada linha de código analógico precisavam ser inventados do zero. Máquinas que hoje seriam superadas por um simples relógio digital foram responsáveis por guiar a humanidade até a Lua, revelando um contraste profundo entre a simplicidade dos meios e a imensidão dos objetivos alcançados. Para compreender a engenharia dos pioneiros, é necessário despir o conceito de alta tecnologia de todas as suas ramificações modernas. Na década de 1960, não existiam microprocessadores de silício como os atuais, e as telas sensíveis ao toque eram ficção científica. O desenvolvimento dos programas Mercury, Gemini e Apollo nos Estados Unidos e Vostok e Voskhod na União Soviética dependeu de uma infraestrutura fundamentalmente mecânica e analógica. Os centros de controle de missão, embora visualmente impressionantes para a época, operavam com computadores que ocupavam salas inteiras e possuíam uma fração da capacidade de processamento de um cartão de felicitações musical contemporâneo. O famoso Apollo Guidance Computer, AGC, ou Controlador de Orientação da Apollo, um marco na transição para os circuitos integrados, operava a uma velocidade de clock de cerca de 2 MHz, com escassas 2.048 palavras de 15 bits de memória RAM, ou o equivalente a 4 KB. A maior parte da lógica de computação era física. A memória de corda de núcleo, Core Rope Memory, foi apelidada de memória Lolita, porque era tecida à mão por operárias têxteis, onde os fios passavam por dentro ou por fora de anéis magnéticos para representar o código binário 1 e 0. Essa escassez de recursos digitais significava que a engenharia precisava ser impecável na sua vertente mecânica. Em vez de linhas de software corrigindo o rumo em frações de segundo, as trajetórias eram calculadas previamente por matemáticos humanos, utilizando réguas de cálculo e computadores de grande porte em terra. A bordo das cápsulas, o controle dependia de sistemas eletromecânicos, relés físicos, interruptores pesados e giroscópios analógicos. O astronauta não operava uma interface digital. Ele comandava um complexo ecossistema de cabos, polias, pressões hidráulicas e circuitos elétricos diretos.
O contraste é evidente. A complexidade das missões exigia precisão absoluta, mas as ferramentas disponíveis exigiam que essa precisão fosse alcançada através da simplicidade e da robustez física, reduzindo ao máximo os pontos potenciais de falha eletrônica. Um dos maiores quebra-cabeças da engenharia aeroespacial da época foi o design aerodinâmico dos veículos de reentrada. Quando uma nave espacial regressa da órbita terrestre baixa, ela viaja a velocidades que superam os 27 mil quilômetros por hora, ou Mach 25. Ao atingir as camadas superiores da atmosfera, a energia cinética do veículo precisa ser dissipada, transformando-se em calor extremo, que pode ultrapassar os 1.500 graus Celsius. Inicialmente, o pensamento intuitivo da engenharia aeronáutica sugeria que as naves deveriam ser pontiagudas e aerodinâmicas, semelhantes a mísseis ou aviões supersônicos para cortar o ar. No entanto, o engenheiro H. Julian Allen, da NACA, antecessora da NASA, revolucionou a astronáutica ao provar a teoria dos corpos rombudos. Allen demonstrou que uma forma cônica, com uma base larga e arredondada, criava uma onda de choque destacada à frente do veículo durante a reentrada. Essa onda de choque atuava como um escudo, empurrando a maior parte do calor gerado pelo deslocamento do ar para longe da estrutura da cápsula, dissipando-o na atmosfera circundante em vez de o transferir para a nave. A engenharia das cápsulas Mercury, Gemini e Apollo adotou essa geometria cônica. A base da cápsula continha o escudo térmico, feito de materiais ablativos, uma mistura de resinas sintéticas e fibra de vidro. O princípio da ablação era engenhosamente simples e analógico. Sob o calor extremo, a camada superficial do escudo derretia, carbonizava e vaporizava deliberadamente. Esse processo de destruição controlada absorvia e carregava o calor embora, protegendo a estrutura interna de alumínio e titânio onde os astronautas se encontravam. Além disso, as cápsulas não tinham asas. Para controlar a trajetória de descida e amortecer a força G sobre a tripulação, os engenheiros deslocavam ligeiramente o centro de gravidade da cápsula em relação ao seu centro geométrico. Ao girar a cápsula sobre o seu próprio eixo longitudinal durante a reentrada através de pequenos jatos de controle de atitude, os astronautas podiam alterar o ângulo de ataque, gerando uma força de sustentação aerodinâmica elementar. Isso permitia guiar o veículo rudimentarmente, ajustando o ponto de aterrissagem no oceano. Era uma dança física e aerodinâmica de alta precisão, executada por um formato de cone truncado que desafiava a estética tradicional da aviação. Manter um ser humano vivo no vácuo hostil do espaço exterior requer a criação de uma biosfera em miniatura, artificial e absolutamente fiável. Nos anos 60, o desenvolvimento dos sistemas de suporte à vida, ou ECLSS na sigla em inglês, representou um triunfo da engenharia química e mecânica sobre a ausência de automação computacional. O primeiro grande dilema foi a escolha da atmosfera interna. Enquanto a União Soviética optou por uma atmosfera de mistura de azoto e oxigênio à pressão ao nível do mar, 14,7 psi nas suas naves Vostok, a NASA escolheu para as cápsulas Mercury e Gemini um ambiente de oxigênio puro a uma pressão reduzida de 5 psi. Esta decisão americana simplificou drasticamente a engenharia estrutural. Uma pressão interna menor significava que as paredes da cápsula podiam ser mais finas e leves, e o sistema de tubagens precisava apenas digerir um único gás. Contudo, introduziu um risco catastrófico de incêndio que, infelizmente, se materializou na tragédia da Apollo 1 em 1967. Após o acidente, o sistema foi modificado para utilizar uma mistura de gases na plataforma de lançamento, transitando para oxigênio puro apenas no espaço. A gestão da atmosfera exigia a remoção contínua de dióxido de carbono, CO2, exalado pelos astronautas, que em concentrações elevadas seria fatal.
Sem sistemas eletrônicos avançados de refrigeração, a solução foi puramente química. Vasilhas substituíveis cheias de hidróxido de lítio. O ar da cabine era forçado a passar por esses cartuchos através de ventoinhas mecânicas, onde o CO2 reagia quimicamente com hidróxido de lítio, ficando retido sob a forma de carbonato de lítio e liberando água. Adicionalmente, a gestão térmica era um desafio crítico. No espaço, a face da nave exposta ao Sol pode atingir temperaturas escaldantes, enquanto a face na sombra desce a marcas gélidas. Sem a atmosfera terrestre para moderar a temperatura, as cápsulas utilizavam sistemas de arrefecimento baseados em circuitos de glicol e água que circulavam pelas paredes da nave, transferindo o excesso de calor para radiadores externos ou para sublimadores evaporativos que liberavam pequenas quantidades de água para o vácuo, arrefecendo o sistema. Tudo isso era controlado por termostatos mecânicos, sensores de pressão analógicos e válvulas operadas manualmente pela tripulação. Se uma ventoinha falhasse ou uma válvula entupisse, a cápsula espacial se transformaria rapidamente numa câmara mortuária. Nenhum nível de engenho técnico poderia eliminar o fato de que as primeiras naves espaciais eram, fundamentalmente, protótipos de altíssimo risco. Voar nestas máquinas exigia um tipo de coragem muito específico, enraizado na cultura dos pilotos de teste militares do pós-guerra, indivíduos habituados a empurrar aeronaves experimentais para além dos seus limites estruturais. Os primeiros astronautas e cosmonautas sabiam perfeitamente que as probabilidades não estavam ao seu favor. Os foguetes que os lançavam ao espaço, como o Redstone, o Atlas e o Titan nos Estados Unidos, ou o R-7 na União Soviética, não tinham sido desenhados originalmente para missões tripuladas. Eram mísseis balísticos intercontinentais, os ICBMs, concebidos para transportar ogivas nucleares. Adaptar estes colossos militares para transportar humanos era uma ciência imperfeita. Os índices de falhas destes lançadores durante a fase de testes de desenvolvimento rondavam frequentemente os 30 a 50%. Sentar-se no topo de um cilindro de titânio carregado com centenas de toneladas de combustível altamente volátil, controlado por sistemas de orientação que dependiam de giroscópios mecânicos, era o equivalente tecnológico à roleta russa. A bravura destes homens manifestava-se na sua capacidade de manter a calma e a lucidez operacional face às falhas mecânicas iminentes. Durante a missão Mercury Atlas 9, em 1963, Gordon Cooper enfrentou uma falha total no sistema elétrico de sua cápsula, a Fate 7. O computador analógico simples que controlava a atitude da nave desligou-se e os níveis de dióxido de carbono começaram a subir perigosamente na cabine e no seu traje espacial. Em vez de entrar em pânico, Cooper utilizou o seu treino de piloto. Usou as estrelas e o horizonte da Terra visíveis pela pequena janela da cápsula para alinhar manualmente a nave, calculou o tempo de queima dos retrofoguetes utilizando o seu relógio de pulso mecânico e executou a reentrada mais precisa de todo o programa Mercury. Estes homens não eram passageiros de um sistema automatizado. Eram componentes críticos de um ecossistema cibernético homem-máquina. Eles aceitavam o confinamento numa cabine do tamanho de um cockpit de um caça. No caso da Mercury, costumava dizer-se que vestia-se a cápsula, sabendo que estavam isolados por uma fina parede de metal do vácuo absoluto e que a única barreira entre a vida e a vaporização na reentrada era a colagem perfeita de um escudo térmico feito à mão. A engenharia dos pioneiros da corrida espacial permanece como um testemunho do que a engenhosidade humana consegue alcançar quando operada sob restrições severas. O contraste entre a tecnologia analógica e a complexidade das missões daquela era serve para nos lembrar de que a fiabilidade de um sistema não depende necessariamente da sofisticação dos seus microchips, mas sim da clareza do seu design
da redundância dos seus mecanismos físicos e da resiliência dos indivíduos que o operam. Aqueles engenheiros, munidos de pranchetas, réguas de cálculo e uma intuição física extraordinária, criaram as fundações sobre as quais se assenta toda a exploração espacial moderna. Os astronautas que se voluntariaram para cavalgar mísseis balísticos modificados rumo ao desconhecido legitimaram esses designs com as suas próprias vidas. Ao fechar a escotilha de uma cápsula dos anos 60, não se iniciava apenas uma sequência de comandos automatizados, mas sim um pacto de confiança absoluta entre a física, a mecânica e a coragem humana. Um legado eterno de uma época em que os computadores eram de metal e os homens tinham nervos de aço. Se você gostou de conhecer essa história, não esqueça de deixar a sua avaliação, ler os e-books da coleção Astronomia e Astronáutica e compartilhar este episódio com outros apaixonados pelo espaço. E se você acredita no poder do conhecimento e quer continuar recebendo conteúdo de qualidade, seja através do podcast, do Instagram ou pelo YouTube, considere apoiar com qualquer valor através do apoia.se para manter ativos esses canais de astronomia e astronáutica. Eu sou Floresberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.